Olá, bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigada por você nos visitar. Eu sou pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus, porque nós estamos convictos disto, que não tem como nós darmos um passo bem-sucedido na nossa vida, se esse passo dado por nós não estiver amparado pelas promessas de Deus, amparado pela palavra de Deus. E as promessas de Deus, nós a encontramos na santa palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Que Deus, nosso bondoso Pai, abençoe a sua vida, que Ele ilumine o seu coração, para que você compreenda qual que é a boa e perfeita, agradável vontade dEle para a sua vida. E se esforce para fazer a vontade de Deus, se esforce para andar no caminho que o Senhor determinou para a sua vida. Se nós fizermos isto, nos esforçarmos para andar nos caminhos que Deus trilhou para nós, que Ele determinou para nós, não há nenhum perigo de nós nos perdermos na caminhada. Mas se nós deixarmos de andar no caminho trilhado pelo Senhor, para que nós andássemos por Ele, aí nós estamos correndo risco de nos perder. Que o Espírito Santo do Senhor ilumine o seu coração, ilumine a sua mente e que você se sinta bem, muito bem, na presença do Deus Todo-Poderoso, vivendo para Ele, agradando a Ele com a sua fé. Que Ele aumente a sua fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus, nosso bondoso Pai, aumente a sua fé e faça você olhar firmemente para Jesus Cristo, exatamente para Ele, porque Ele é o autor da fé. Hoje eu quero falar com você de algo muito importante para nós. Quero falar para você do que Salomão escreveu em Provérbios capítulo 18, referente à nossa língua, à nossa boca, o que nós estamos colocando em nossos corações. E é muito importante nós sabermos disto, porque muitas vezes nós mesmos, por não vigiar o que falamos, por não vigiar até os nossos pensamentos, nós corremos o risco de cair em contradições diante do Senhor. Corremos o risco de abrir uma brecha na nossa vida para Satanás agir contra nós. Então nós precisamos ficar vigilantes. Isso é tão sério que o próprio Senhor Jesus Cristo, na noite em que ele foi traído por Judas Iscariotes, ele falou para os 11 discípulos que estavam com ele: vigiai e orai, para que não caiam em tentação. Então, uma das coisas que nós precisamos vigiar é exatamente a nossa boca, a nossa língua, os nossos lábios, porque Deus já preparou o melhor para nós. Mas enquanto o melhor de Deus não chega nas nossas mãos, nós corremos o risco de abrir a nossa boca na hora do desespero e começar a dizer palavras que depois irão contar contra nós. Não a nosso favor, mas contra nós. Em Provérbios 18, e nos versos 20 e 21, o Salomão escreveu assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Olha que coisa interessante. Que coisa boa para se pensar, para meditar. Do fruto da boca. O que é o fruto da boca? É exatamente aquelas palavras que nós falamos. O fruto da boca são as palavras que saem dos nossos lábios. Do fruto da boca, o coração se farta. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, nosso Senhor Jesus Cristo falou para nós, que nós vamos ter que dar contas de todas as palavras frívolas que nós dissermos.
Todas as palavras frívolas. O que é uma palavra frívola? São as palavras ditas sem nenhuma necessidade, que não tem nenhum proveito. Sabe aquelas palavras que não servem para nada? Que não tem nenhuma utilidade para o nosso bem e nem para o reino de Deus? Essas são as palavras frívolas, são palavras inúteis, palavras que não servem para nada. Então nós temos que tomar cuidado para não abrirmos a nossa boca para dizer palavras frívolas, palavras torpes. Pior do que isto, pior do que elas serem inúteis, elas vão depor contra nós. Quando nós chegarmos diante do nosso Senhor Jesus, como ele disse, pois por tuas palavras você será condenado ou você será absorvido por suas palavras. Então é preciso ter todo esse cuidado na nossa mente, todo esse cuidado no nosso coração, para que nós não caiamos em contradição e usando a nossa própria boca contra nós. Mas ele disse mais, tá? A morte e a vida está no poder da língua. O que bem a utiliza, esse do seu fruto. O que bem a utiliza, esse come do seu fruto. Olha que coisa importantíssima. A morte e a vida. A morte e a vida estão no poder da língua. A minha língua, ela pode produzir vida, proveito para mim ou para as outras pessoas que estão em minha volta, assim como ela pode produzir morte para mim ou morte para outras pessoas que estão em minha volta. Então eu preciso tomar todo o cuidado, eu preciso vigiar a minha boca, fazer igual o salmista: Senhor, coloca um anjo na porta dos meus lábios, na minha boca, para guardar a boca dele, porque ele sabia que se Deus não o ajudasse, ele não conseguiria guardar a sua boca em santidade, guardar a sua boca separada para o uso exclusivo de Deus, para o uso exclusivo do Espírito Santo, e não para as manobras diabólicas, e não para a mentalidade humana que muitas vezes se deixa levar pela imaginação e acaba falando coisas que não deveria falar, acaba pensando coisas que não deveria pensar e acaba sentindo coisas que não deveria sentir, e pior ainda, fazendo coisas que não deve ser feita, porque depois que tiver feito, aí vira pecado. O pecado consumado, ele gera a morte. Então nós precisamos tomar este cuidado. A morte e a vida estão no poder da língua. Quando a serpente chegou lá no Éden para tentar a Eva, ele observou exatamente o que ela falaria. Apenas uma palavra. Se você olhar o texto de Gênesis capítulo 3, você verá que quando a serpente pergunta para a mulher, foi assim que Deus disse? A respeito de comer dos frutos das árvores do jardim. A Eva falou para ela, Deus falou que nós podemos comer dos frutos de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nele nós não podemos nem tocar, disse o Senhor, nele não toqueis e nem comais. Deus não falou isto para eles não tocar no fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu sempre gosto de citar, porque é o início do mal. É o início da problemática que se estende sobre a face da terra, causando sofrimento na vida de todos, até os animais. Todos os seres que habitam sobre a face da terra têm padecido cruelmente por causa desta falta de vigilância da Eva, porque quando ela acrescentou, nele não tocareis e nem comereis. Aí a serpente, ou Satanás que estava no corpo da serpente, já percebeu que a Eva,
Ela havia acrescentado na palavra de Deus o que o Senhor não havia dito, porque no texto dito por Deus, ele fala: não coma, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Mas ele não fala nada sobre tocar. A Eva já colocou tocar: não tocareis, nem comereis. Aí já, com a sua própria boca, ela acabara de dar ao diabo munição para ele usar contra ela, para arruinar o plano de Deus em sua vida. Ela aumentou o que não deveria ter aumentado. Ela falou o que não deveria ter dito. Então, quando Salomão escreve: a morte e a vida estão no poder da língua, ele está nos mostrando que às vezes as pessoas, elas se preocupam tanto em questão do que o inferno, o que o diabo está fazendo, o que as pessoas estão fazendo contra ela, e às vezes ela esquece de vigiar que ela tem um enorme, no seu próprio corpo, se ela não vigiar, ela tem um enorme inimigo no seu próprio corpo, que é a própria boca, que é a língua. Então, às vezes, ela fica tão preocupada com as artimanhas de Satanás. É claro que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Nós não podemos ignorar as suas ações malignas. Nós não podemos ignorar que o objetivo dele sempre foi de roubar, matar e destruir. E para alcançar isto, ele empenha o inferno inteiro para alcançar os seus objetivos contra as nossas vidas e contra as vidas dos moradores da terra. Mas nós temos em nós mesmos, no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, que é a morada de Deus, que é a morada da nossa alma aqui na terra, no nosso próprio corpo. Nós temos a língua, que pode ser uma grande aliada nossa, mas também ela pode ser uma grande inimiga. Uma grande inimiga da nossa salvação, uma grande inimiga da nossa comunhão com Deus, uma grande inimiga da nossa convivência com as pessoas, uma grande inimiga dentro do lar, no meio da família. Oh, como é difícil quando uma pessoa, ela parece que perde o controle e começa a falar, brigar, xingar, murmurar, reclamar o tempo todo e ninguém faz ela parar. É terrível. A única coisa que a gente tem que fazer é sair de perto e começar a orar e pedir a Deus misericórdia. Quando uma pessoa descontrolada, desequilibrada, descompensada, começa a falar, começa a dizer palavras torpes, palavras inúteis, não adianta você bater boca com aquela pessoa. A melhor coisa que você tem que fazer é sair de perto dela e começar a orar e pedir a Deus misericórdia. Meu Deus, tenha compaixão. Meu Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia daquela vida. Porque se você for bater boca com ela, vai virar uma guerra. Então, na nossa língua, há poder para a vida e há poder para a morte. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, nós precisamos guardar, tá? Guardar a nossa boca, guardar a nossa língua, para que nós não venhamos estragar o plano de Deus para a nossa vida. Ou para que nós não venhamos dizer coisas a nosso respeito que não está no projeto de Deus para nós. Então, se as coisas estão complicadas e nós não estamos conseguindo compreender o que está acontecendo, se nós perguntamos: Deus, meu Pai, Senhor Jesus, ô Espírito Santo, o que está acontecendo, meu Deus? Eu não estou entendendo essa situação complicada. Eu já entreguei a minha vida nas mãos do Senhor, eu estou confiando no Senhor, mas o Senhor não me responde, eu não sei o que eu faço, meu Deus. Então, a melhor coisa a fazer nesta hora é se aquietar. Se você entregou alguma coisa, algo difícil nas mãos do Senhor, deixa Deus trabalhar. Enquanto Deus trabalha, aguarda em silêncio, como disse o Jeremias em Lamentações. Bom é para o homem aguardar em silêncio. Então, aguarda em silêncio. Espera no Senhor, não vá dar palpite naquilo que você entregou nas mãos de Deus, porque nós temos essa mania.
Nós entregamos a dificuldade nas mãos do Senhor para Ele poder resolver para nós, mas como nós às vezes não conseguimos controlar a nossa língua dentro da nossa boca, aí a gente começa a dar palpite para Deus. Para que eu vou dar palpite para Deus? Em relação àquilo que eu quero que Ele faça na minha vida. Em relação àquilo que eu estou pedindo a Ele, se eu entreguei nas mãos do Senhor, eu preciso aprender a confiar nele. Então, não dê palpite naquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Se você confiou nas mãos dele o seu futuro, o seu presente, o seu futuro, então espera nele, ele está trabalhando. E enquanto você espera o trabalhar de Deus, vigie a sua boca, para que ela não se transforme em um manancial inimigo seu, como Tiago escreveu. Como pode, meus irmãos, a mesma fonte, ela jorrar água doce e água salgada? Como é que a minha língua, ela pode abrir a boca e dizer glória a Deus, e dizer Senhor, eu te amo, mas ao mesmo tempo, ela começar a amaldiçoar aquela pessoa, porque a pessoa contrariou os interesses dela? Como que ao mesmo tempo ela pode jogar praga, lançar maldições em cima das outras pessoas, sabendo nós que o Senhor Jesus Cristo falou para nós: abençoeis e não amaldiçoeis. Esse negócio de amaldiçoar não está no plano do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Ele não veio para poder, ele mesmo disse: eu não vim para destruir a vida dos homens, mas eu vim para salvá-la. Ele não veio para destruir a vida do pecador, ele veio para salvar o pecador. E enquanto o pecador estiver vivo, ele está dando chance a ele de se arrepender. Mas às vezes nós somos tão apressados, nós entregamos nas mãos do Senhor para Ele poder fazer a obra na vida daquela pessoa, e nós não temos paciência de esperar Deus agir, e a gente já sentencia a pessoa, já quer que a pessoa morra, já quer ficar livre da pessoa, porque ela está atrapalhando os nossos planos, ela está contrariando os nossos interesses. Nós precisamos aprender uma coisa fundamental para a nossa vida. É deixar o Senhor trabalhar e ter paciência com as pessoas que ainda estão vivendo de uma maneira errada. Assim como Deus, nosso Pai, teve paciência comigo, teve paciência com você, quando nós vivíamos uma vida errada, quando nós vivíamos no engano, vivíamos pecando o tempo todo diante de Deus, quando nós não conhecíamos o Senhor, Ele teve paciência conosco. E nós precisamos também ter paciência com as pessoas que estão vivendo de maneira errada, seja quem for, seja um membro da sua família, seja lá um colega do trabalho, seja quem for a pessoa, ela está vivendo errada. Vamos orar por ela, vamos ter paciência, vamos esperar o agir de Deus na vida daquela pessoa. Assim como Deus agiu na nossa vida, Ele vai agir na vida dela também. Ele não tem prazer na morte do ímpio, e às vezes a pessoa fala assim: mas por que aquele fulano não morre? Aquele fulano tem que morrer, porque olha o que ele fez, olha o crime que ele cometeu, olha a barbárie que ele acabou de fazer, ele tem que morrer. Deus não tem prazer na morte das pessoas que fazem o mal. Ele tem prazer na morte do justo, diz a palavra dele. Olha, nós estamos andando na contramão de Deus, porque Ele tem prazer na morte do justo. Mas ao ímpio, às vezes o ímpio, ele vive muitos anos na face da terra. Sabe por quê? Porque Deus é longânimo. Deus vai prolongando a vida dele para que ele se arrependa, para dar tempo a ele de se arrepender, para ele criar juízo, para ele tomar jeito na vida, criar juízo, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, crer no Senhor, para que ele também receba o perdão dos seus pecados, para que ele receba também a bênção da salvação e a vida eterna. Nós precisamos aprender a ter paciência com as pessoas, enquanto Deus está trabalhando na vida dela, enquanto Ele está fazendo a obra de conversão daquele coração, porque na verdade é Ele que realiza em nós, é Ele que efetua em nós, tanto o querer da nossa alma quanto o realizar, é Ele que efetua em nós.
E nós aprendermos. Quando nós estivermos numa situação complicada, ao invés de nós abrirmos a nossa boca para encher o nosso coração de maus sentimentos, de ódio, de raiva, de tristeza, de amargura, a ponto de desejar a morte da outra pessoa, a boca fala aquilo que o coração está cheio, mas nós podemos também encher o nosso coração. Aí eu encho o meu coração ou de ódio ou então de perdão. Eu encho o meu coração de amor ou então de revolta. Eu encho o meu coração de alegria ou então de tristeza com a minha própria boca. Eu posso alimentar o meu coração com palavras da vida eterna, mas também eu posso alimentar o meu coração com palavras da morte eterna. Então tem que vigiar. Eu tenho que tomar cuidado com isto, porque se eu não tomar cuidado, eu vou tumultuar a minha vida, eu vou complicar o meu caminho, eu vou entrar em aventuras que vai me levar para situações piores do que se eu tivesse ficado quietinha, se eu não tivesse feito nada, se eu tivesse ficado quietinha, esperando o agir de Deus. Então, às vezes, Deus permite nós passarmos por situações difíceis, exatamente para ver o que está no nosso coração, para tratar o nosso caráter. Como ele falou para os filhos de Israel: eu deixei vocês no deserto, eu sustentei vocês no deserto com o pão dos céus. Ele fala tudo o que ele fez para eles: eu fiz isto com vocês, exatamente para ver o que estava em seus corações, para ver se vocês obedeceriam ou não. Deus estava certo. Ele estava certo, ele está sempre certo. Deus nunca erra. Ele não erra nunca. Ele não erra nunca. Por isso o nosso Senhor Jesus Cristo não teve dificuldade em obedecer toda a vontade do Pai para a sua vida. Ele sabia quem era Deus. Se você conhece Deus, se você sabe quem é o Senhor, você confia nele, confia de toda a sua alma e de todo o seu coração. Você não fica duvidando de Deus, da pessoa de Deus. Quando eu duvido da pessoa de Deus, eu começo a murmurar contra Deus, a reclamar, a falar mal de Deus, a amaldiçoar, como a mulher do Jó, tá certo? Ela estava passando uma situação terrível, num só dia. Ela perdeu todo o seu patrimônio, perdeu seus filhos, perdeu tudo que ela possuía, num só dia. Num só dia. Depois vê o seu marido caindo por terra e rasgando as suas vestes, jogando cinza, terra sobre a cabeça e adorando a Deus, dizendo: Deus deu e Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Ela ficou indignada com aquela situação, porque ninguém esperava. Era de se esperar que o Jó entrasse em desespero, que ele saísse gritando, saísse chorando, saísse falando mal, amaldiçoando tudo. Mas ele não fez nada disso. Ele se aquietou, ele caiu por terra, ele adorou a Deus e falou: Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Mas aí, com o passar dos dias, quando Satanás acusa novamente Jó diante do Senhor, e Jó falou para ele, quando o Satanás, o adversário, chegou lá diante de Deus, depois do ataque terrível que ele havia feito contra tudo aquilo que aquele homem havia construído na sua vida, após ele ter tirado tudo da vida de Jó, ele vai de novo lá na reunião. Deus estava lá reunido com os seus anjos, com seus filhos, com os seus. Ele chega lá. De onde vem, Satanás? Vem de rodear a terra e passear por ela. Você viu lá meu servo Jó? Você me incitou contra ele. Mesmo tendo tirado tudo dele, ele permanece fiel, porque antes o Satanás, o adversário, havia dito para Deus: ele é fiel porque o Senhor deu tudo de bom e do melhor para ele. Tira o que ele tem, o senhor vai ver que ele vai blasfemar na sua cara. O homem é fiel a ti porque o Senhor abençoa ele, mas se o Senhor deixar de abençoar, ele blasfema na tua cara. Deus falou para ele: então tá bom, tira tudo que ele tem, mas não toque na sua vida. Agora, na segunda vez, ele já tinha tirado tudo que o Jó havia conquistado nos anos da sua vida. Aí ele acusa de novo:
Ele perdeu tudo, mas ele tem saúde, ele vai recomeçar de novo. O homem dá tudo pela sua saúde, ele dá tudo pela sua vida. O que Deus fala para ele? Pois ele está nas tuas mãos. Pode tocá-lo, mas não toque na sua vida. O inimigo vai, toca em Jó, na segunda vez, diretamente nele, colocando feridas, úlceras malignas, tumores malignos, do alto da cabeça às plantas dos pés. Mesmo assim, o Jó sentou na cinza, pegou um caco e começou a se coçar com ele. Sua mulher não suportou. Que é isto? Você ainda vai continuar sendo fiel a esse teu Deus? Rapaz, amaldiçoa esse teu Deus e morra, homem. E qual foi a atitude do Jó? Você fala como uma louca, mulher. Quando nós recebemos o bem de Deus, ficamos felizes, alegres. E agora, quando recebemos o mal, nós vamos blasfemar? Nem nisto. Jó blasfemou contra o Senhor. O que esse homem fez? Ele deu uma lição para nós como devemos comportar diante da adversidade, como nós devemos guardar a nossa boca, guardar a nossa língua, para que nós não venhamos complicar ainda mais a situação que já está difícil para nós. Como é bom! Como é bom, disse o Jeremias, suportar em silêncio as aflições, suportar em silêncio, guardar a boca, guardar a nossa língua, para que nós não venhamos tumultuar o nosso presente e o nosso futuro, e às vezes comprometer até a vida dos nossos descendentes. Eu gosto muito da história de Atos, capítulo 16, até citei no nosso último vídeo, quando Paulo e Silas estavam presos, porque eles haviam pregado o evangelho numa cidade. Eles estavam lá fazendo a obra lá em Corinto, fazendo a vontade de Deus lá em Filipos, naquela região, pregando o evangelho da salvação. Expulsou o demônio daquela moça que era adivinha, e com adivinhação ela produzia um grande lucro para os seus senhores. Ela era uma escrava. E como escrava, ela ficava andando atrás de Paulo e Silas e dizendo: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Ouvi o que eles vos disserem. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. O demônio, artimanha para enganar, querendo prevalecer a palavra dela, como se fosse aquele demônio que dominava aquela mulher, que estava revelando quem era Paulo e Silas. E a gente não precisa da ajuda de Satanás, nós não precisamos da contribuição de Satanás para fazer o plano de Deus na nossa vida dar certo. Nós não precisamos do empenho de Satanás para nos ajudar com a obra do Senhor. E depois de vários dias, aquela moça andando atrás deles, quando eles iam para a oração e falando isso, Paulo virou para trás, expulsou o demônio daquela mulher. Ela ficou livre. Porém, ela não adivinhava mais. Não adivinhando, não dava mais lucro para os seus donos, para os seus senhores. E eles se revoltaram contra quem? Contra Paulo e Silas. E de repente, eles, depois de apanharem, foram lançados na prisão. E o que eles fazem dentro da prisão? Eles guardam a sua boca. Eles guardam, sabia que havia poder para a vida e para a morte na sua boca, então nas suas bocas, então os dois guardaram as suas bocas lá dentro da prisão. Mas quando chegou por volta de meia-noite, aí eles resolveram abrir a boca, mas não para blasfemar, para reclamar, para brigar, mas para cantar louvores a Deus, para exaltar o nome do Senhor, que tinha um belo plano para aquele local, que já havia planejado o final daquela história, seria uma história de salvação. Aquele episódio de Paulo e Silas na prisão iria encerrar com salvação daquelas pessoas que ali estavam, do carcereiro, e Deus havia planejado tudo, estava tudo pronto, a história estava tudo pronta para se tornar uma realidade. Mas se Paulo e Silas
Silas começassem a murmurar, a reclamar, a dizer palavras torpes, a amaldiçoar as pessoas que os lançaram naquele lugar, eles não teriam visto o agir glorioso de Deus lá. Depois que o carcereiro ouviu da boca de Paulo: homem, não se mate, porque ele iria se suicidar. Todos nós estamos aqui. Qual foi o resultado de tudo isso? Salvação. Porque o homem, maravilhado com o que tinha acontecido e ninguém tinha fugido, o que ele faz? Senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Qual foi a resposta? Qual foi a resposta? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Então, eu preciso guardar a minha boca, guardar a minha língua e abri-la na hora certa. Abrir para falar as palavras que vai produzir a vida. No caso aqui de Atos capítulo 16, produziu vida eterna, porque naquela mesma noite, aquele carcereiro e a sua casa foram batizados pelos servos do Senhor e tiveram nova vida, tiveram um encontro com o Senhor, levaram Paulo e Silas para a sua casa, trataram deles, cuidaram deles, e que maravilha! No outro dia, quando aqueles homens foram lá para mandar soltar Paulo e Silas, aí eles falaram: não é assim não. Eles nos jogaram aqui na prisão, sem ter uma acusação formal contra nós, sem ter um processo contra nós. Eles é que vêm pedir desculpa para nós. Que coisa complicada. É quando você age sem saber o que está fazendo. E aí o que aconteceu? Aconteceu que aqueles homens indo lá, Paulo revela que ele era cidadão romano e eles ficaram com medo. Ficaram com medo. Ou seja, aquilo que era para ser um vexame na vida de Paulo, porque ele estava fazendo a obra de Deus e Deus não o amparou e permitiu que ele fosse parar na cadeia. Ele soube lidar com essa situação. Ele e Silas souberam transformar essa situação complicada em salvação. Resultou em salvação, resultou em honra para o nome do Senhor, resultou em transformação de vidas daquelas pessoas que lá estavam. Então, eu preciso lembrar que eu tenho poder na minha boca para a vida e para a morte, mas se eu bem souber utilizá-la, eu vou comer do seu fruto. Então que eu e você, que nós venhamos vigiar, guardar a nossa boca. O próprio Salomão disse: de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Então vigia a boca, para que você não encha seu coração de palavras de derrota, de fracasso, que vai amaldiçoar a sua casa, que vai amaldiçoar a sua vida, que vai amaldiçoar a sua família, que vai confundir. Ao invés de você ser uma bênção, você vai aparecer na história como uma maldição. E não é isto que Deus espera, nem de mim, nem de você. Que Deus nos conceda a graça para nós usarmos a nossa boca para o próprio bem nosso e de todas as pessoas que estão em nossa volta, e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que, como ovelha muda, foi levada ao matadouro. Na hora que ele foi acusado, ele não abriu a sua boca. Quero orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, louvado seja o teu santo nome. O Senhor nos deu o maior de todos os exemplos. Nos deu o nosso Senhor Jesus Cristo para nos livrar. E a tua palavra nos diz que se o Filho nos livrar, verdadeiramente nós seremos livres. Que o Senhor livre esta pessoa, esta vida. Livra, meu Pai. Livra dos enganos do coração, dos enganos da língua. Que ela não venha abrir a boca no momento da angústia, da provocação, no momento que ela estiver irada, no momento que ela for provocada. Que ela não venha abrir a
boca para dizer palavras, ó Deus, que vai conturbar, que vai atormentar, que vai, ó Deus, prejudicar a sua própria vida e a vida dos seus familiares e de todos aqueles que estão em sua volta, mas que ela tenha sabedoria para usar a boca, para usar a língua, para glorificar o teu nome, para abençoar, para liberar, meu Deus, para liberar o poder do Senhor, o poder da bênção, o poder da libertação, da restauração, o poder da alegria, o poder da vida e não o poder da morte. Meu Deus Todo-Poderoso, dê sabedoria, meu Pai, dê graça, meu Deus, dê, Senhor, o domínio próprio, dê, meu Pai, longanimidade, para que ela suporte as aflições, para que ele suporte as aflições, meu Deus, sem blasfemar, sem murmurar, sem complicar mais ainda, meu Deus, a situação que já está difícil. Ó, meu Pai, entra com a providência do Senhor, ajuda esta pessoa, livra ela, meu Deus, porque o teu braço forte não está encolhido, a tua boca que nos abençoa não está fechada, os teus ouvidos que ouvem a nossa súplica não estão tapados, e os olhos do Senhor não estão fechados, mas estão sobre toda a terra, procurando os fiéis, meu Deus, os que confiam no Senhor, para os abençoar. Abençoa esta pessoa, meu Deus, que ela veja o agir do Senhor, que ela saiba esperar no Senhor e que no final desta história ela declare: o Senhor me ajudou, eu confiei em Deus, Ele me ouviu e Ele me livrou. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para a tua glória, nós te pedimos isto, Senhor meu Deus, e nós te agradecemos. Amém. Pois bem, Deus abençoe você, Deus te proteja e te dê sabedoria em todos os momentos da sua vida. Muito obrigada, Deus. Deus te guarde debaixo das asas dele. É o local de segurança nossa, tá? Fique na graça, na paz do Senhor. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço e até o nosso próximo encontro.